Paz do Senhor, irmãos. Se coloquem de pé, por favor. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo via online. Abram suas Bíblias comigo no livro Ezequiel 37. Amém? Do versículo 1 em diante. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Somente até aqui. Bom, aqui neste capítulo nós encontramos a vida de Ezequiel, profeta, onde ele se encontra no momento da vida dele que ele foi direcionado pelo Senhor, onde ele teve uma visão de um vale de ossos secos, onde não havia vida, não havia nada ali que tivesse relação com Deus, pois ali estava a morte. E do versículo 7 até o 10, nós podemos ver acompanhamos que o milagre da vida aconteceu naquele vale. Um milagre aconteceu, e onde havia a morte, onde havia a ausência da vida, Deus entrou com o seu milagre, com a sua provisão. Ele fez com que aquele vale se tornasse um exército. Ele reverteu uma situação negativa para uma situação positiva. E eu não sei se vocês hoje têm alguma área específica na sua vida que precisa de um milagre, e você olha e você não vê solução, mas o mesmo Deus que direcionou Ezequiel continua sendo o mesmo. Hoje ele pode trazer vida a lugares onde não há. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Deus. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Senhor, que nunca se ausentou, ó Pai, de nós, os teus filhos. Obrigado, pois o Senhor continuará sendo o mesmo. O Senhor não mudará, o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é a própria vida. Obrigado por tudo, Senhor.
pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem, Do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. querido, faça essa próxima canção a sua oração, onde nós pediremos as bênçãos do Senhor, onde nós iremos pedir para Ele derramar a tua Shekinah sobre nós.
Glória a Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Que a presença de Deus seja manifesta no nosso meio. E como nós estamos cantando, que através desse mover nós sejamos totalmente tocados pelo Senhor, pela tua graça, pelo seu poder, pela sua misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que a paz esteja com todos, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, queridos, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir do verso 1, mas a ênfase da nossa mensagem está no verso de número 4, o 5 e o número 6, principalmente o número 6. Esse é o mesmo texto que nós lemos no domingo, quando nós falamos aqui a respeito do reino eterno e daquilo que João tinha contemplado nesse reino. Eu quero dar sequência nesse sermão de domingo. Eu quero que você abra então Apocalipse capítulo 21, a partir do verso de número 1. Diz assim, olha como João começa o capítulo de número 21 do Apocalipse. Ele diz, vi. Nós falamos aqui no domingo que ele não estava ouvindo, mas ele estava vendo aqui neste momento. Ele diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João continua dizendo sobre essa visão, ele diz assim, vi também, nota que a visão dele muda agora, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Olha as afirmações que João está falando a respeito de Jerusalém, a respeito dessa cidade santa, dessa manifestação da eternidade. No versículo número 3, João não está vendo mais agora João está ouvindo. Nota que muda, na verdade, o texto. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. João está ouvindo isso, hein? E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo de número 5, diz assim, e aquele que está assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Pela terceira vez esse texto fala sobre coisas novas. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aí o verso 6 diz assim, disse-me ainda, olha, da mesma forma que duas vezes o texto fala que João estava vendo, agora o texto também duas vezes fala que ele está ouvindo uma voz, e ele diz no versículo 6, disse-me ainda, ou seja, Deus continua falando, essa voz continua falando com ele do trono, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu quero ler de novo, querida, a parte B desse versículo. A quem tem sede, darei de graça da fonte da vida. Amém? Podemos assentar, queridos? Queridos e amados irmãos, nós falamos aqui então no domingo sobre essa visão que João teve, nós enfatizamos algumas coisas desse texto aqui no domingo passado. E hoje nós queremos falar um pouquinho com os irmãos, novamente sobre esse texto, mas dando uma ênfase agora maior no versículo de número 6. Nós falamos aqui no domingo passado sobre um lugar totalmente diferente, o sobrenatural, o espiritual, celestial, onde João afirma que não há morte, não há luto, não há dor, não há pranto, todas aquelas coisas que nós falamos da presença do Altíssimo que está ali
poder que está manifesto. Por isso, na verdade, que a dor, ela não pode prevalecer, por isso que a morte não prevalece, porque a vida está ali, o alívio está ali. E hoje, irmãos, hoje nós queremos falar um pouquinho com os irmãos, valorizando e falando novamente, enfatizando que João está arrebatado e Deus está revelando algumas coisas relacionadas para João. Primeiro, a igreja e o seu destino. O que você encontra aqui no capítulo de número 21 está muito bem caracterizado, direcionado, como o destino desta igreja santa, dessa noiva que está sendo preparada para encontrar com o seu noivo. E o seu noivo há de apresentá-la diante do Pai, e justamente esse é o lugar onde essa noiva deve estar. Então, João está arrebatado, ele está falando de algumas coisas, dentre elas, primeiro, a igreja e o seu destino. Ou seja, nós, como a igreja de Cristo, nós temos um destino certo. O nosso destino já está programado, acertado. Deus, na verdade, nos chamou para a eternidade. Segunda coisa que está relacionada a essas revelações que Deus está dando para João, além da igreja e o seu destino, o mundo e o que haveria de acontecer. Quando você olha, queridos, para o texto como um todo, você vai ver que lá não tem pranto, lá não tem morte. Ou seja, está dizendo que no mundo tem pranto, tem morte, tem choro, tem sofrimento. Mas lá nós não vamos encontrar isso. Ou seja, o texto está dizendo, o destino da igreja será num lugar totalmente diferenciado. Mas, por enquanto, a igreja continua neste mundo. E este mundo, ele está marcado, banhado por esses fatos, que os levam ao pranto, ao choro, à dor e todas essas outras coisas. Terceira coisa, queridos, que essa visão revela para nós hoje, mas que foi muito revelador para João: o céu e o seu esplendor. O céu e o seu esplendor. Se você ler todo o texto que nós estamos lendo, desde o versículo 1 até o versículo de número 7, você vai ver que João está falando dessa beleza, desse trono, desta voz que fala com João, deste lugar que não tem dor, que não tem pranto, nesse lugar, na verdade, onde tem uma fonte de água, e todas essas coisas, na verdade, estão relacionadas com o céu, com esse lindo lugar. Quando nós cantamos, o céu, de fato, é um lindo lugar, porque a beleza máxima, o esplendor máximo de uma beleza, está justamente naquele que é o Senhor, naquele que está entronizado, naquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Mas, queridos, a partir do verso de número 4, João faz uma afirmação interessante a respeito da fonte da água da vida. Ele começa a falar, e quando você chega lá no versículo de número 6, você vai ver que, olha o que João disse: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, Deus está dizendo, eu sempre fui e sempre serei. É por isso que eu não sou antigo e nem moderno, é por isso que eu sou eterno, porque não existe começo e fim. Eu sou Deus, eu sou o alfa e sou o ômega. Só que ele continua falando com João e ele diz assim: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É interessante você olhar para esse texto, irmãos, e ver Deus falando da sua grandeza, do seu esplendor, do seu poder dominador sobre tudo e sobre todos, e Deus falando a respeito de uma fonte, Deus falando a respeito de uma água, Deus falando que o homem teria sede e ele poderia saciar a sede desse homem, dando de graça da fonte da água da vida. Então, esse texto que eu escolhi nesta noite para falar com os irmãos, ele nos leva a entender algumas coisas. Dentre elas, talvez a mais especial para esse texto, é que nós servimos um Deus cujas águas correm do seu trono. Nós servimos um Deus cujas águas correm do seu trono. Ou seja, nós servimos um Deus que ele tem no seu trono um rio de águas vivas que corre. E se essa água ela corre em direção. E você pode ter certeza que não é em direção à perdição, mas é em direção ao homem que estava perdido.
Essa água não corre, queridos, onde há sujeira, porque ela não se contamina, mas ela corre em direção ao coração que estava contaminado, para que ele seja purificado. Essa água que corre do trono é uma água purificadora, é uma água abençoadora, é uma água renovadora, é uma água edificadora, ou seja, uma água, na verdade, que só o trono eterno, só Deus, só o rio que corre do trono pode e poderia oferecer ao homem, poderia oferecer ao perdido pecador, essa água, na verdade, purificadora. Hoje, João teve uma visão, mas hoje nós, a igreja, a família renovada, a igreja aqui do Labrunete, você que está assistindo aí do outro lado, nós podemos nos banhar nestas águas. Nós podemos nos banhar, falar como falam os goianos, banhar. Nós podemos nos banhar. Sabe quando você chega perto de uma cachoeira ou de um lago e você tem vontade de entrar naquelas águas, você tem vontade de se banhar ali, você tem vontade de se refrescar ali naquelas águas? Essa água está à disposição aqui hoje. Essa água está à disposição. Esse trono continua jorrando. Esse trono é um trono inesgotável. É o tempo todo, desde a eternidade ele está jorrando. A Bíblia diz que Deus nos amou em tempos passados. Deus sempre nos amou. O amor de Deus sempre esteve ao nosso dispor. Antes mesmo da fundação dos céus e da terra, Deus nos amou. É sinal, querido, que essa água estava disponível. É sinal que essa água sempre esteve disponível para os seus filhos. E antes de eu dar sequência aqui nessa ideia, primeiro, irmãos, eu queria garantir para você que o rio de Deus está passando. E ele não está passando em lugares distantes. Ele está passando justamente onde há uma necessidade. Se aqui hoje há uma necessidade, se alguém está com sede, se há alguém sedento do nosso meio, pode ter certeza que esse rio está passando. Deus muda o curso do seu rio, de acordo com a necessidade dos seus filhos. Eu vou repetir isso de novo, queridos, para que você entenda o que é o rio da eternidade. O rio da eternidade não é você ir até o rio, é o rio que veio ao seu encontro. Deus vai trabalhando no curso desse rio, até ele alcançar o coração que está sedento, até ele encontrar a necessidade dos seus filhos. Então, nesta noite aqui, neste lugar, Deus está disponível, o rio está disponível, a água suficiente para trazer o alívio necessário que nós estamos precisando. A água disponível para trazer um alívio necessário que nós estamos precisando. A segunda coisa, querida, é que o rio da vida, ele está passando. O rio da vida está passando. E se eu estou dizendo que ele está passando, não significa que você é apenas uma exclusividade de Deus. Significa que esse rio pode atingir o seu coração aqui, ele pode atingir o coração dos vizinhos, ele pode atingir o coração daquele que está mais distante de nós, porque o rio de Deus, ele não muda, mas ele se move. O rio de Deus, ele não muda, ele traz vida. É a característica dele, a natureza dele, a essência dele. Ele traz vida, ele traz cura, mas ele se move em favor dos seus filhos, ele se move em favor dos necessitados, ele se move, querido, em direção àqueles que estão passando pelo deserto, para que no deserto ele tenha de que beber, do que saciar, para que ele não venha perecer. Então, o rio de Deus é um rio que passa, e justamente ele está passando aqui nesta noite, no nosso meio. Eu creio nisso firmemente do meu coração. Existe um rio, queridos, que corre do trono. A Bíblia diz isto. Se esse rio corre do trono, se é o sobrenatural que está se movendo, pode ter certeza que é em direção daquilo que é natural. Porque o sobrenatural não precisa de purificação. O sobrenatural, queridos, ele não precisa de mudança.
porque Ele já é excelente na sua existência. Deus é Deus, o seu trono, Ele está entronizado e não precisa de mudança. Se há um rio que corre do sobrenatural, pode ter certeza que essa água está correndo em direção àquilo que é natural. Se essa água está passando, se ela está direcionada a nós, direcionada à igreja do Senhor, há águas que está sendo direcionada a nós, são águas que curam. E por onde ela passa, nós já cantamos isso na igreja muitas vezes, ela rompe a cura. Aqueles que estão enfermos são curados. Quando essa água passa, queridos, aquele que está perdido, ele é salvo. Ou seja, essa água, ela traz na sua essência a salvação, o poder da salvação. O homem que está perdido, condenado, ele encontra a salvação quando ele encontra essa água que corre do trono. Essa água, queridos, quando ela passa, ela rompe paz. Está no meio de uma tormenta, no meio, na verdade, de uma escassez total, e de repente a paz rompe. Quando você percebe, queridos, na verdade ela não rompeu do nada, na verdade é a água do trono que passa, e quando ela passa, onde há guerra, tormenta, ela rompe a paz. Essa água, quando ela passa, ela rompe o perdão. Todo homem é pecador. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho amado para que ninguém perecesse, mas que todos pudessem ter a vida eterna. Todos nós carecíamos e carecemos da vida eterna. Então, quando essa água passa, ela rompe o perdão, para que o homem que é pecador encontre em Deus o perdão dos seus pecados. Quando essa água passa, queridos, ela rompe a luz, essa luz que brilha na escuridão. Você não mudou, você continua sendo o mesmo, você tem a mesma natureza pecaminosa, você tem a mesma aparência. O que faz de você uma pessoa diferente é essa luz que veio habitar em você. O que faz de mim alguém diferente é essa luz que habita em mim. E essa luz tem nome e se chama Jesus Cristo. Quando esta água passa, ela rompe luz no meio da escuridão. Quantas vezes nós estamos perdidos e não sabemos o que fazer, e de repente parece que uma luz brilha e nós alcançamos um direcionamento da parte de Deus. Quando essa água passa, queridos, ela rompe a verdade. Quantas vezes nós estávamos envolvidos ou nos encontramos envolvidos com o engano, com a mentira, e muitas vezes estamos tão desapercebidos que nem percebemos. Mas Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, pelo seu amor que nunca falha, pela sua fidelidade que está declarada aqui no texto que nós acabamos de ler, Deus envia dessa água do trono. E essa água, quando ela passa, ela tem um poder de lavar tudo aquilo que é engano, que é mentira, tudo aquilo que tenta nos passar para trás. E Deus se revela a nós como a verdade plena, trazendo aos nossos olhos, aclara tudo aquilo que está acontecendo. Também, queridos, quando essa água passa, por onde ela passa, ela rompe com alegria, substituindo o choro. O choro, na verdade, que João viu, que lá no sobrenatural já nem existe. Mas como nós devemos viver aquela realidade de lá, aqui na terra ainda, então quando essa água passa, ela vai lavando tudo aquilo que está dentro de nós, tudo aquilo que está na nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que foi armazenado, guardado, estocado dentro do nosso coração, que só gera peso, tristeza, angústia dentro de nós. Quando essa água passa, ela vai limpando aquele passado maldito que nós vivemos e que só trouxe tristeza para nós. E nos direciona, querido, para o futuro, que é a eternidade
em Cristo Jesus. Essa água tem esse poder. Essa água tem esse poder para tirar todas as manchas possíveis, emocionais, sentimentais, espirituais, que porventura estão impregnadas dos nossos corações. Quando essa água passa, queridos, ela tem o poder de romper o amor de Deus. Você sabe por quê, queridos, que você hoje consegue amar alguém? Porque um dia Deus te amou primeiro. Deus veio ao seu encontro. E a essência desse encontro era o amor de Deus revelado aos nossos corações. Então, quando essa água passa, ela tem o poder de transformar os nossos corações. Um coração endurecido, agora num coração de carne, amolecido, onde Deus pode trabalhar. E quando Deus trabalha, nós conseguimos amar uns aos outros. Amar a obra de Deus. Amar o reino de Deus. Você só ama o reino de Deus porque essa água que passou pelo nosso coração, ela passou rompendo o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus em nós. Por último, queridos, essas águas que curam e por onde ela passa, ela rompe vida. Vida que nos livra da morte, pois todos nós estávamos mortos. Foi essa água que nos deu vida. Quando você vê aí dizendo que água é vida para a vegetação, é vida para o ser humano, para os animais, eu podia dizer para você também hoje, com toda certeza, essa água do trono é que nos dá vida. Vida espiritual, emocional, sentimental, familiar. É ela realmente que nos dá o verdadeiro sentido da vida. João disse, irmãos, olha, Deus enfatizou isso para João. Deus estava falando com João, Jesus estava falando com João, o Espírito Santo estava falando com João na ilha de Patmos, e ele vai conversando. Quando ele chega no versículo 6, João diz assim: e disse-me ainda. Parece que já era suficiente para João, mas João mesmo escrevendo, ele diz assim: e disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da vida. Por que será, irmãos, que Deus está preocupado em dizer isso para João, para que essa revelação chegasse até nós? E Deus dizendo ao nosso coração, a água disponível para aqueles que têm sede. Deus sabia, Deus sabe que nós, na nossa caminhada, muitas e muitas vezes, nós vamos nos encontrar sedentos. Deus sabe, queridos, que pelo caminho, pelo deserto que nós estamos passando, peregrinando aqui neste mundo, nós vamos ter sede, em vários momentos da nossa caminhada. Deus antecipa isto, e diz para João, para quem tiver sede, eu darei da água da fonte da vida. Tem água disponível, queridos, para todos nós. Tem água disponível. Observe, queridos, que João procurou morte, choro, dor, mas ele não encontrou. Como nós falamos aqui no domingo. Por que ele não encontrou choro? Por que ele não encontrou morte? Por que ele não encontrou dor, ou seja, sofrimento? Porque do trono corre a água que supera a morte, que supera o choro, que supera a dor, que supera o sofrimento. Você nunca vai conseguir superar a sua dor com as suas forças próprias, com os seus esforços. Você nunca vai conseguir superar o seu choro, tentando enxugar com as suas próprias mãos as suas lágrimas. Você nunca vai conseguir superar as áreas da sua vida que parece que já encontrou com a morte há muito tempo, com os seus próprios esforços, com os seus novos planos. O poder da água que corre do trono é suficiente para superar a morte, para superar o choro, para superar a dor, para superar o sofrimento. E é o que eu desejo para você, é o que eu desejo para a sua casa,
que essa água, querido, que escorre do trono, que pode superar esse poder da dor, da morte, que ela possa banhar a sua vida, possa banhar a sua casa, possa banhar a sua família, possa banhar o seu casamento, possa banhar o seu relacionamento familiar, os seus negócios, que essa água possa banhar a sua caminhada. É o que nós desejamos, queridos, para você, para a sua casa, para a sua família. Se você me perguntasse, pastor, onde eu posso encontrar esse rio? Aqui. Aqui onde, pastor? Aqui na Igreja Renovada do Labrunete, é exclusivo dessa igreja? Não, aqui. Onde nós nos reunimos, onde a palavra está sendo pregada, onde os cânticos foram para adorar e exaltar o Rei e Senhor dos Senhores, onde nós nos reunimos para desfrutar da comunhão, para abençoar a vida uns dos outros. É nesse lugar que Deus se manifesta, é nesse lugar que a presença se faz real, é nesse lugar que o rio, as comportas são abertas e Deus derrama das suas mais preciosas bênçãos sobre os seus filhos. Todos os lugares, quando nós nos reunimos, no nome dEle, diz a Bíblia que Ele estaria conosco. Essa água estaria presente no nosso meio. E é justamente isso, querido, que eu quero que você saia daqui nessa noite, crendo que quando esse rio passa, a poeira emocional é levada. Deixa eu repetir isso de novo, queridos. Você que está aí do outro lado, você que está aqui nesse auditório, todas as vezes que essa água passa, a poeira emocional é lavada. Todas as vezes, queridos, que esse rio passa, as cinzas espirituais são desprendidas. Essas cinzas que se prenderam no nosso coração, que se prenderam nos nossos olhos, essas cinzas espirituais, que muitas vezes estão banhadas por uma religiosidade, por uma vida costumeira, que nós levamos no dia a dia. Quando esse rio passa, querido, essas cinzas espirituais, elas são desprendidas. Quando esse rio passa, as sujeiras sentimentais, elas são arrancadas. Quando esse rio passa, os traumas não suportam. Eles são levados por essa corrente, são lavados. Esse rio tem o poder, querido, de transformar o lugar, de transformar vidas, de transformar mentes, de transformar circunstâncias. Quando o Denis iniciou o texto aqui, que ele abriu no livro do profeta Ezequiel, eu pensei que ele ia ler o outro texto que fala justamente sobre as águas, e eu falei assim, meu Deus, parece que hoje o negócio é das águas mesmo. Mas ele leu do vale. Mas se você ver lá no livro de Ezequiel, você vai ver, querido, que não é no livro de Apocalipse, quando tudo estava encerrando ali com João, desde o tempos proféticos, uma palavra profética liberada sobre a igreja. Por onde essa água passar, Deus vai mudar. Deus tem poder para mudar. Deus tem poder para transformar. Amém, queridos? Eu não sei se você crê. Talvez você tenha medo até da palavra Apocalipse. Mas a palavra profética você precisa levar no seu coração. Deus tem poder de mudar essa circunstância. Por onde Ele passar, por onde esse poder dessa água passar. Eu quero encerrar o meu sermão de hoje, queridos, a minha reflexão, dizendo para você uma coisa muito simples. O que eu estou dizendo sobre essas águas? Eu estou dizendo, querido, e falando que as águas que cura, que salva, que restaura, que transforma, que alivia cansaço, ela está presente aqui. Está disponível para nós. Está disponível para nós. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já sentiu alguma dor algum dia? Quem aqui já sentiu uma dor? Jesus entende a dor dos seus pés, porque Ele mesmo sentiu a dor dos pregos. Ele mesmo sentiu a dor dos pregos. Ele entende a nossa dor. Ele sabe aquilo que nós enfrentamos. Vamos se colocar de pé, queridos. Eu tenho uma boa notícia para você.
Você que tem caminhado por esse deserto, peregrinando por esse deserto, por essa terra árida. Deus nos lavou com água pura, a melhor água. Deus nos lavou. Deus lavou os nossos pés. Deus firmou os nossos pés. E eu creio, queridos, nesse firmar divino, nessa ação sobrenatural sobre nós. Quando Jesus estava conversando com a samaritana, Jesus disse para aquela mulher, uma mulher pecadora, uma mulher apegada ainda numa religiosidade, num costume, em algumas coisas que os samaritanos adotavam. Uma mulher que estava confusa espiritualmente, porque ela não sabia onde se devia adorar. Mas também uma mulher que tinha problemas familiares, emocionais, por ter vivido uma vida e não ter conseguido se manter numa única família. Deus olha para aquela mulher, quando até os discípulos estranharam a sua presença perto daquela mulher, e disse para ela: quem beber desta água nunca mais terá sede. Quem beber desse rio, quem beber desta água, não terá mais sede. Eu quero, queridos, que você abra o seu coração neste momento. Você que está aí do outro lado, nós temos aqui alguns pedidos de oração pelo Baltazar, pela sua família, pela Gabi, também pela sua família, por Pedro, por libertação. Também queremos orar pela vida do irmão João, do irmão Zé, que estão em tratamento de saúde. Queremos apresentar a vida da irmã Valdélia, toda a sua casa, que estão vivendo esse período do luto, pedindo que Deus coloque as suas mãos. Quero também nesta noite orar pela família da irmã Sueli, pela vida do irmão Nabor, pedindo que Deus coloque as suas mãos, que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos fortalecer, que Deus venha engrandecer o seu nome. Eu quero também aproveitar este momento, queridos, que nós vamos orar, não só testemunhar, mas também pedir oração em favor dos meus pais. Hoje os meus pais completam 59 anos de casado. Louvo a Deus pela vida deles, por esses anos de vida conjugal, 59 anos juntos. Que Deus te abençoe, pai, que Deus te abençoe, mãe. E nós vamos orar por vocês, para que Deus abençoe, para que Deus fortaleça cada dia da caminhada que vocês ainda terão nessa terra. Levante as tuas mãos, querido. Pai Santo, Deus de eterna misericórdia e de graça, te agradecemos, meu Deus, te louvamos, porque o Senhor nos amou de uma maneira extraordinária. O Senhor veio ao nosso encontro. Essas águas que se moveram do trono, ela tinha um destino certo. O meu coração estava sedento, essa fonte estava jorrando. Eu te louvo, Senhor, te bendigo por tudo que o Senhor tem feito por nós, por aquilo que o Senhor fez por mim. Te agradeço, Senhor, pelo canal que o Senhor usou para que essa água chegasse até a mim. Pai, eu era o alvo, o Senhor sempre foi a fonte. Eu te agradeço por cada canal que o Senhor usou para alcançar estas vidas, para alcançar as nossas vidas, os nossos corações. Peço, Deus, que essas águas que correm, que elas possam fluir em direção às nossas necessidades. Toma, Senhor, nas tuas mãos a vida do Baltazar, a sua casa, a vida da Gabi, a sua família. Deus, toma a vida, Senhor, do Pedro, que essa água possa passar, promovendo libertação, cura, transformação, sustento, que essa dor do luto, ela possa ser aliviada por essas águas, que esse diagnóstico médico possa ser contrariado, Senhor, pelo mover dessas águas. Te agradeço, meu Deus, pela vida dos meus pais, que hoje completam 59 anos de casados. Uma vida muito longa, muito choro, muita dor, muito sofrimento, muito trabalho, mas muita vida de entrega também, de dedicação, de leitura da Tua Palavra, de pregação.
Foram 59 anos que o Senhor nos abençoou. Te damos graça, te agradecemos na condição de filho. Quantos filhos já perderam seus pais, outros que nem conheceram. O Senhor nos deu essa alegria, essa dádiva, todos esses anos juntos. Te agradecemos, meu Deus, te louvamos. Nós cremos, nós estamos certos, convictos de que existe esse rio. Nós estamos certos de que esse rio flui do teu grande trono. Estamos certos de que essas águas correm do trono, águas que curam, que limpam, águas que nos purificam. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Queridos, quem sabe você não tem fé. Eu posso garantir para você que está nos assistindo, Deus está interessado em te abençoar. Coloque a mão sobre o teu coração. Faça desse cântico a sua oração. Demonstra a Deus a sua confiança. Bendito seja o teu nome, Senhor. Águas que correm do trono. Deus nos dê sabedoria. Águas que correm. Através dessas águas, Senhor, nos dá-nos discernimento, orientação, nos dá-nos, Senhor, autoridade. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Poder da transformação. Pois leva Poder da transformação. É o que jorra desse trono. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és A fonte, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, que não falte jamais esta água sobre a vida de cada um desses irmãos, sobre essa casa aqui representada. Que não falte, Senhor, desta água, que não falte esse poder desta água sobre nós. Por onde nós passarmos, por onde nós andarmos, que o Senhor esteja manifestado em nós e através de nós. Assim nós oramos, Pai, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, 2 avisos apenas. Primeiro, no próximo sábado estaremos aqui às 18 horas e também no domingo às 18 horas. Lembrando os irmãos aqui da igreja que no próximo domingo é a nossa ceia.
Então, próximo domingo é o primeiro dia de novembro e nós estaremos ceando, ok? Próximo domingo, a ceia. Também lembrando os irmãos que na outra semana, na próxima semana, nós teríamos o nosso dia da família lá na chácara. Estava alugado, inclusive, a chácara, foi suspenso o aluguel para o ano que vem. Nós não temos condições de ir à chácara. Nós não temos como nos reunir agora. Seria, na verdade, uma irresponsabilidade muito grande da nossa parte tentar reunir os irmãos para um evento dessa natureza. Então, nós não vamos ter a chácara na próxima semana, como é de costume dessa igreja, no mês de novembro, aquele dia da família. Mas, na semana que vem, nós vamos ter 2 feriados, na segunda-feira e depois na sexta-feira, que será o dia 5. Então, na próxima semana, nós não vamos ter culto aqui na quarta-feira. Então, estou cancelando o culto de quarta-feira. Nós vamos ter 2 feriados na semana, para que você aproveite com a sua família, para que você passe com a sua família. Se você quiser sair, se você quiser passear um pouco com a família, se você quiser, claro, respeitando, né, todas as regras, aquelas coisas todas, mas aproveite a próxima semana para que você venha gastar um pouco mais de tempo com a sua família. Ao invés de nós estarmos lá na chácara, nós vamos inclusive cancelar o culto aqui de quarta. Você pode aproveitar a noite da quarta-feira, que eu acredito que você vai estar cultuando a Deus da mesma forma, abençoando a sua família e convivendo mais com a sua família. Então, na próxima semana, nós vamos abrir mão do culto. Tem 2 feriados, ou seja, você só não passa com a família se você não quiser. Que Deus te abençoe, te guarde, até sábado, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço a todos, está encerrado, em nome de Jesus.